Saudações a este especial alusivo ao Jubileu de Ouro da Independência Nacional, celebrada a 25 de junho de 2025. O nosso convidado hoje é o Sr. David Abílio, que dispensa qualquer apresentação para quem tem estado a seguir as artes culturais. Sr. David Abílio é sempre bem-vindo à família. Muito obrigado pelo convite e pela honra que me dão para poder efetivamente estar presente e falar deste efeméride super especial para a vida de qualquer moçambicano. Sr. David Abílio ficou mais conhecido enquanto dirigiu a Companhia Nacional de Dança. Entretanto, esteve em muitas outras atividades que foi chamado a desenvolver ao longo destes 50 anos. Como é que recorda a proclamação da Independência Nacional? Vamos começar por aí. Bom, em primeiro lugar, deixa-me saudar a todos os ouvintes, a todos os moçambicanos, e aos espectadores, aos todos os espectadores. Neste caso, também quero saudar a todos os moçambicanos, porque vamos falar sobre a independência, porque eu considero que os moçambicanos merecem uma saudação especial pela sua resiliência e pela sua luta, portanto, contra todas as adversidades, mas mantendo bem forte a chama da independência, pois este é o nosso dever sagrado de consolidar esta independência. Por isso, as minhas saudações. Indo diretamente à pergunta que me fazem, lembro-me com muita emoção o dia da independência. Apesar de ter trabalhado muito, no próprio dia, infelizmente, não pude estar presente no estado da Machava. Na altura eu trabalhava na revista Tempo e as pessoas, nessa altura, devem se recordar que, inclusive, conotava a revista Tempo como se fosse, digamos, uma revista da Frelimo, por todo o seu passado, quer no tempo colonial, quer, portanto, durante o período de transição, por ter sido um veículo muito importante na transmissão dos valores da luta armada de libertação nacional. E nós estávamos nesse dia a preparar uma revista especial que deveria sair. Então, todos nós, jornalistas, técnicos, burocratas, juntámos-nos, portanto, nas oficinas da Tempográfica que era, portanto, a oficina que suportava, imprimia o jornal, portanto, com rádio ligado e a ultimar, portanto, as revistas que deviam sair no dia seguinte, ou dia 26, digamos, mas, ao mesmo tempo, com cânticos e celebrações, como se estivéssemos presentes no dia da independência, no estado da Machava, exatamente. Por isso, embora não tenha estado fisicamente no estado da Machava, mas celebrei com tanto júbilo, com tanta emoção, como aqueles que lá estiveram. Esta é a memória que eu trago desta data muito importante para cada um de nós. Como é que vê a trajetória do país nestes 50 anos? A trajetória, primeiro dizer que temos de considerar que a independência é a maior conquista, a mais importante de todas as conquistas para cada um dos cidadãos moçambicanos, porque primeiro, com a independência, ganhamos a nacionalidade. Isto é uma coisa que, independentemente das crenças de cada um, somos moçambicanos, somos graças a esta independência. Portanto, esta é a primeira conquista. As conquistas que se seguiram, podemos divergir, mas eu estou completamente convencido que cada moçambicano tem em si próprio um testemunho que vale a pena valorizar como sinal desta independência. Primeiro, só o fato de poder estar nesta televisão, moçambicanos, com jornalista moçambicano, é graças a esta independência. Para não dizer que todo moçambicano
independentemente de onde que ele vive hoje, mas pode ter orgulho de ter um familiar, um amigo que vive não numa palhota, aquelas palhotas que nós conhecemos, portanto, redondas e com teto, portanto, de palha. Ainda existe isso, mas também temos muitos outros que já vivem em casas melhoradas. Isto é uma conquista de independência. A maioria dos moçambicanos, incluindo eu, que vivi no subúrbio, e sei como é que era a vida lá no subúrbio, hoje podemos contar que pelo menos temos energia em casa, podemos dizer que até temos água canalizada, e mesmo aqueles que não têm água canalizada já têm água um pouco mais próximo das suas residências. Isto são conquistas da independência. Eu sei que isso é muito pouco, mas são testemunhos que mostram algumas conquistas. Hoje, não há nenhum moçambicano que não tenha uma criança, um familiar, um primo, um amigo que não tenha frequentado escola. Hoje temos, felizmente, a possibilidade de acesso ao ensino. É por isso mesmo que mais de 50% dos moçambicanos, que na altura da independência diríamos, provavelmente só 5% é que sabiam falar e escrever português. Hoje temos mais de 50% da independência. Isto é um marco se estivermos a comparar com os 500 anos do colonialismo, ou outros dizem que não são 500 porque a colonização foi 100 e tal anos, seja lá como for. Em 50 anos temos mais de 50% de moçambicanos que falam, que sabem escrever e que sabem ler. Isto é uma conquista que não podemos desprezar. E mais, sobretudo daquilo que sei que se comenta muito, inclusive alguns vão procurar me dar alguns, como é que se diz, alcunhas negativas. Neste momento, eu sei que não são todos, mas quase a maioria tem um celular na mão, falamos no WhatsApp, insultamos-nos no WhatsApp, fazemos críticas todas no WhatsApp e esquecemos que isto também é produto das nossas conquistas. Ainda há muito, mas muito que falta por fazer e por realizar. Mas se todos nós mantermos este espírito e este orgulho de sermos povo independente, creio que lutaremos e aos poucos iremos atingir aquilo que é o nosso grande anseio. Portanto, começou por dizer que eu sou muito conhecido pelos meus feitos da Companhia Nacional de Cante e Dança. Primeiro, essa própria Companhia Nacional de Cante e Dança é produto da independência. E já para lá iremos. Exatamente. Senhor David Abílio, ao longo dos 50 anos da independência nacional, o país registrou muitas conquistas, mas também era inevitável a ocorrência de algumas adversidades. Gostava de citar algumas adversidades na sua perspectiva. A primeira grande adversidade é dizer que, passado 2 ou 3 anos de independência, entramos numa guerra fratricida que dizimou muitos moçambicanos, dizimou muitas infraestruturas, enfim, parecendo que não, criou um grande retrocesso e travou também todo o processo de desenvolvimento que até então estava sendo desenhado. Esta é uma das grandes adversidades. Outras adversidades, não por força humana, nós sabemos, portanto, que tivemos uma série de calamidades naturais logo, acho que no primeiro ou no segundo ano da independência. As grandes cheias de 1977. Exatamente. Para depois, muitos que se seguiram.
parecendo, com mais de 2.000. Exatamente. Parecendo que não, tudo isso constituiu um grande entrave ao desenvolvimento. E isso se reflete, de certo modo, em muitos problemas com os quais hoje nós, portanto, enfrentamos. Não posso também esquecer ou tentar esquivar que há muitos erros também que provavelmente como humanos cometemos. Isto é um jovem país, uma jovem democracia, estamos todos a começar a governar. É muito natural que tenha-se cometido muitos erros e não é para poder, digamos, apagar ou salvaguardar esses erros. São erros que temos que reconhecer que foram cometidos e reconhecendo-os já é um passo para a sua própria correção. Portanto, é isto que eu tenho a dizer sobre as grandes diversidades que o país enfrentou logo após a independência ou ao longo destes anos. Quando citei apenas, em termos de calamidades, só duas, mas as pessoas se lembram de muito mais e dos mais graves ainda que aconteceram ao longo deste tempo todo. E na área da cultura, onde tem se destacado, como é que vê Moçambique cultural nestes 50 anos? Moçambique cultural nestes 50 anos, primeiro, como eu disse, para mim, a maior conquista é a nacionalidade. Só o fato de sermos moçambicanos já é uma grande conquista. Agora, como consolidar essa conquista da nossa moçambicanidade? Houve grandes esforços de procurar resgatar o nosso patrimônio histórico-cultural através de eventos muito concretos. Devo dizer que 3 anos depois da independência, por exemplo, apenas como exemplo, em 1978, o país organizou o primeiro Festival Nacional de Dança Popular. Este primeiro Festival Nacional teve o ensejo de movimentar quase todo o nosso povo, da aldeia até a nação, manifestando, portanto, a sua alegria pela conquista da independência, mas também trazendo ao de cima aquilo que, apesar das atrocidades do colonialismo, que tentou negar, em alguns casos até combateu a nossa cultura, neste festival tentou-se trazer para mostrar a nossa grande diversidade, a nossa riqueza. Devo dizer que, apesar de toda a nossa experiência, quer em falta de quadros formados na altura, ainda neste campo de dança, posso dizer, conseguimos inventariar mais de 250 danças diferentes. Este manancial de diversidade demonstra a grande riqueza que o nosso país tem. Mas não se parou no primeiro Festival Nacional de Dança Popular. Apesar de todos os problemas que relatei, de guerras e de calamidades, posso dizer que já estamos no 11º festival. O surgimento de grandes artistas, grandes escritores, grandes pintores, grandes músicos que estão sendo reconhecidos em todo o mundo, escritores que já ganharam vários prêmios. Neste momento só nos falta o Prêmio Nobel da Literatura, porque a maioria dos prêmios já há moçambicanos que os conquistaram, e com muito orgulho, sem, digamos, ter que falar nomes, mas acho justo, porque falei dos escritores, salientar nomes como Mia Couto, é produto da independência. Paulina Chiziane é produto da nossa independência. Nós temos pintores consagrados. Não vou falar de Malangatana, que já vinha antes da independência, mas temos muitos e muitos mais pintores hoje. Temos músicos consagrados que desfilam em palcos internacionais.
nomes como um Jimmy Lulo, como um Moreira Chunguissa e muito mais. Desculpem-me não estar a dizer muitos outros nomes, mas é só para dar exemplo que desses que eu falo, significam apenas uma gota entre as várias conquistas que nós temos alcançado no âmbito da cultura. Temos na área, portanto, das artes plásticas, já disse, não citei nenhum nome, mas temos vários nomes, como o Naguibo e como muitos outros. Portanto, eu acho que, apesar, tenho que repetir sempre isto, apesar de registrarmos algumas conquistas, não devemos nos embandeirarmos em grandes heróis e cruzar os braços e dizer que já fizemos o suficiente. Nada. Ainda há muito mais que fazer, há muito mais que desenvolver a nossa cultura, há muito mais que desenvolver políticas culturais que ajudam a alavancar, portanto, a nossa cultura, a apoiar os nossos artistas. Reconhecemos a aprovação da política cultural, a aprovação de várias leis, a lei dos direitos de autor, a lei do cinema, a criação de Instituto Nacional de Indústria Cultural e Criativa, que vem justamente para poder alavancar e permitir com que os nossos artistas possam efetivamente se beneficiarem do seu próprio trabalho. Há algum esforço, mas ainda há muito que caminhar. Trouxe aqui o exemplo da realização do primeiro Festival Nacional de Dança Popular. Este tipo de iniciativa vem desde a independência nacional, como disse, e continua até hoje. Todavia, aquilo que era o sentido que demonstravam estes eventos na altura tende a ser desvirtuado. Qual é a razão? Bom, o mundo vive numa dinâmica interessante. Se em 1975 falava-se muito pouco sobre a globalização, a mundialização, embora existisse, não é? Mas esse advento, desenvolvimento das tecnologias de informação, mesmo a própria comunicação, a mídia, a televisão, que nos permite estarmos em tempo real, acompanhar os acontecimentos de todo o mundo, isso também tem a outra parte que influencia sobretudo a nossa juventude, quer dizer, que ainda infelizmente não conseguiu beber muito das suas próprias raízes. Portanto, este advento de globalização tem trazido alguns aspectos que não podemos negar, alguns aspectos positivos, mas também traz muitos aspectos positivos, porque como nós ainda não somos demasiadamente fortes para poder elevar ao mais alto nível a nossa cultura e nos impormos também no contexto das nações, fazermos desta autoestrada, que nós chamamos de autoestrada da globalização, de onde as coisas vêm e também as coisas vão, e nós ficamos a receber muito mais do que nós damos, e isso traz algumas sequelas, provavelmente essas que estão sendo notadas, que fazem com que possa-se dizer que há muita fraqueza na nossa própria cultura. Mas, por isso que eu fiz este apelo que se deve trabalhar ainda muito mais para poder alavancar e elevar a nossa cultura, de modo que nós, neste mundo global, possamos também hastear a nossa bandeira de Moçambique e que as pessoas vejam que estamos presentes neste mundo global. Mas isso não deve ser somente uma vontade de um e do outro, uma vontade dos artistas. É necessário criar condições e pressupostos que permitam com que efetivamente a nossa cultura pode se afirmar na sua plenitude. Como evitar que esta modernização cultural que se assiste pelo
mundo fora, nos faça perder aquilo que é nosso, o sentido popular da coisa? Precisamos de sermos corajosos quanto às nossas próprias políticas, sobretudo políticas culturais. A educação e a valorização da nossa própria cultura deve começar desde tenra idade. É verdade que os próprios pais têm um papel muito grande em transmitir os valores essenciais aos seus próprios filhos, mas também o próprio sistema de educação tem que privilegiar exatamente aquilo que são os valores da nossa moçambicanidade. Isso fará com que as crianças cresçam não só a amar a sua pátria, que é muito importante, mas também a amarem-se a si próprio. Aquilo que alguns anos atrás nós gritávamos e fazíamos bandeira: autoestima, autoestima. Autoestima significa isso, exatamente, termos orgulho de nós próprios. Mas para termos orgulho de nós próprios, temos que saber, inclusive, valorizar as nossas referências, que esse é um dos aspectos de maior fraqueza, sobretudo na área cultural, que é uma área muito complexa. Não há a valorização das nossas referências. Quer dizer, sabermos dar valor àqueles que tudo fizeram e tudo fazem para engrandecer a nossa cultura, de modo que as crianças crescem e digam: eu quero ser como aquele ali. Como acontece com as crianças dos outros países. Quer dizer, nós vemos que, para além do amor à sua pátria, à sua bandeira, também amam os seus ícones na área da cultura. Nós pomos tudo igual. Apesar de haver este esforço, por exemplo, de condecorações que se fazem aos nossos artistas, mas a forma como é feita acaba ofuscando, inclusive, aqueles valores, porque tu tens, por exemplo, um artista que já conquistou tantos prémios a nível internacional. Quando nós vamos lhe valorizar, lhe dar um prémio, vai ser igual a de um artista que até é mal conhecido no seu próprio distrito. Então, isso nós não estamos a valorizar. Não sei, eu sinto que provavelmente temos aquela coisa de aquele ali, senão, aquele ali, senão. Então, esquecemos que essa atitude negativa, sobretudo da parte daqueles que têm o poder de decisão, acabam afetando aquilo que é importante, criar referências e fazer com que as crianças, o povo, se orgulha tanto das suas referências como as pessoas se orgulham de Lourdes Mutola, por exemplo. Como as pessoas vibram quando sabem que os mambas estão aí a ganhar. Nós temos também isso na cultura, mas o que é que nós fazemos? É preciso fazer isso. Creio que pode não ser uma resposta cabal, mas é o que eu penso que também faz muita falta para ajudar a combater essas influências nefastas que nos são trazidas de fora, de a gente ver nossos heróis, Michael Jackson, não sei o quê, quer dizer, porque a gente não valorizamos os nossos aqui. Tudo quanto deve ser feito para resgatar os valores já perdidos passa por maior engajamento, como se viu nos tempos, sobretudo da nossa juventude. Como é que vê hoje o engajamento da nossa juventude em valores patrióticos na perspectiva cultural? Ok. Não devemos separar muito isso de valores patrióticos e valores culturais. Eu não consigo ver um patriota verdadeiro que não ama a sua cultura. E também não é possível, quer dizer, amar e valorizar a sua cultura sem ter o amor à pátria. Essas coisas estão todas juntas. Eu acho, como disse, tudo passa
pelo próprio sistema de transmissão de valores para a nossa sociedade. A transmissão de valores, para além de ter que serem feitos pelas próprias famílias, o sistema de educação tem que ter em conta esse tipo de transmissão. Quando tu apanhas jovens que nem sabem qual é o dia da independência, quem foi o seu primeiro presidente, essas coisas todas, a gente ri, não sei o quê, mas não devemos rir, temos que rir nós. O que é que nós estamos a fazer, hein? Nós como pais, como irmãos mais velhos, como professores, como políticos, estamos a fazer para que a juventude conheça e ama a sua própria história. Temos que fazer algo. Enquanto não fazermos isso, estamos a perder. Costumamos dizer que um homem sem cultura é um homem vulnerável, porque é como se fosse, não sei, há uma expressão que não vem aqui, uma árvore sem raiz. Portanto, a nossa cultura são as nossas próprias raízes. Isso é que nos tornam firmes. Então, na elaboração de políticas de desenvolvimento, na elaboração de todo tipo de políticas, até na política normal, essa política de governação, quando vejo os programas, as campanhas eleitorais, vejo que a cultura ali é tida para fazer barulho, para chamar as pessoas para irem lá ouvir comícios, não sei o quê. E acabou por aí. Na verdade, não está-se a ter em conta que a cultura, inclusive, deveria influenciar na elaboração dos seus próprios manifestos, ver até que ponto os manifestos, até que ponto os programas econômicos de desenvolvimento deste país têm como base a cultura, têm como base o homem moçambicano. Quem é esse homem moçambicano? Temos que ver que, apesar de sermos africanos e termos nossos países vizinhos, o moçambicano é diferente do malauiano, é diferente do Swazi, é diferente do sul-africano, é diferente do zimbabuiano, é diferente do tanzaniano. Então, temos que verificar e fortificar isso que nos torna nós únicos. E todos os programas devem concorrer para levar com que o moçambicano se sinta ele próprio e veja em tudo à sua volta aquilo que reflete ele e os seus próprios valores. Isto é que é muito importante. Nestes 50 anos da independência nacional, a Companhia Nacional de Canto e Dança que dirigiu foi uma das grandes bandeiras de Moçambique. Como é que surge a companhia? Bom, a companhia tem uma história muito longa. Efetivamente, nem começa a história, não é? Não começa com a própria independência. Durante a luta armada, diziam, portanto, os combatentes, que a própria luta armada era um acto cultural, pois permitiu fazer com que os moçambicanos acreditassem que eles eram capazes de lutar e vencer o colonialismo. E o ter perdido esse complexo de inferioridade e ter ganhado essa consciência já era uma conquista cultural muito importante. E mais, as próprias manifestações culturais foram muito usadas durante a luta armada como meio de mobilização, como meio de reforço dos laços da unidade nacional. Quando o Eduardo Mondlane, o fundador da Frelimo, arquiteto da Unidade Nacional, portanto, ensinou que nós temos que nos unirmos e respeitar também a nossa própria diversidade, que a cultura do Machangana, a cultura do Maconde, a cultura de Machope, a cultura de Nhungue, todas são as nossas culturas. E durante a luta armada usou-se muito
esse potencial das manifestações culturais como forma de mobilização das populações para aderir ao apoio à própria luta, mas também como forma de reforçar este sentido de unidade, de que nós todos somos moçambicanos. Criou-se até, nesse âmbito, um grupo cultural durante a luta armada de libertação de Moçambique, um grupo cultural de Moçambique que até representou o nosso país em festivais internacionais. Em plena luta. Exatamente. E, através desse grupo, transmitiram aos povos desses países onde não sei o quê, que existe um povo chamado Moçambique que está neste momento lutando pela sua própria independência, inclusive mobilizando, atraindo as simpatias desses povos para apoiar a nossa luta. Então, sabendo da existência e da importância disto, após a independência, nós também criamos, em primeiro lugar, um grupo pequeno, que não era pequeno, não em termos de dimensão numérica, quando a gente cria o grupo da Direção Nacional de Cultura, o grupo da DNC, inicialmente constituído por 400 estudantes, portanto, que interpretaram as várias expressões, canto, dança, teatro e poesia, para celebrar o primeiro aniversário da independência. Este foi o primeiro momento muito grande, onde vimos, por exemplo, um grupo que interpretava as diferentes expressões culturais de diferentes grupos étnicos que compõem o nosso país. Em 1979, já com uma experiência ganha no trabalho com esse grupo da DNC, então criamos o Grupo Nacional de Canto e Dança, que faz a primeira grande viagem para os Caraíbas, portanto Cuba, Jamaica, Guiana, países onde, felizmente, o presidente Samora passou no seu regresso das Nações Unidas, quando participou pela primeira vez na Assembleia Geral das Nações Unidas, passou por esses países para agradecer o apoio que prestaram à nossa luta e prometeu, eu vou trazer aqui um grupo para vocês verem, o povo que vocês apoiaram. Veja a importância que o Samora atribui à cultura, mandou-nos a nós. A partir daí, o Grupo Nacional, a sua história, a sua trajetória, nunca mais parou. Este grupo cresceu e percorreu o mundo inteiro. Se calhar, um dos poucos grupos no mundo que podemos dizer atuou nos 5 continentes do mundo e também com grande sucesso. Se formos a ver as grandes referências feitas pela crítica internacional, crítica exigente, e já que todos nós temos a mania de que o primeiro Estados Unidos, diria, teve crítica em parangonas de jornais como New York Times, como o Washington Post, para não falar do maior dos jornais de todos os países onde a gente passou. Isso a testemunhar, portanto, este grande percurso, produto, portanto, de amor, de dedicação dos moçambicanos. A companhia de 79 até 83, éramos todos amadores, fazíamos tudo por amor, ainda não tínhamos sido profissionalizados. Foi, inclusive, considerando isso, que a companhia se tornou profissional em 1983. Mas, mesmo assim, em 1983, só ganhou o nome de profissional, não ganhou outras questões que traduzem o que é um profissional. Ainda não tinha existência legal, as pessoas ainda não tinham salário. Isso só aconteceu lá para os anos 88, se não me engano. Esta é a nossa história. Tanto como dizia, a companhia foi usada como bandeira do país. Eu sei que em alguns momentos, quando o presidente Samora Machel efetuava visitas aos estrangeiros, a companhia era chamada a fazer algum papel. Exatamente. Pode partilhar essa experiência? Por exemplo, a primeira viagem que o presidente faz para Portugal, antes de viajar, mandaram a Companhia Nacional de Canto e Dança. E era, inclusivamente, um papel, espécie de embaixador. Exatamente.
mandaram a Companhia Nacional de Canto e Dança para Portugal, onde ainda existiam algumas hostilidades por parte de algumas pessoas que saíram de Moçambique, que abandonaram os seus bens, prédios, fábricas e não sei o quê, etc, etc. Mas Samora tinha que visitar esse país. A nossa visita de avanço e as nossas grandes atuações, devo dizer que fomos atuar no Estoril. O Estoril tinha um salão grande, que quando há atividades, eles o fecham ao meio, quer dizer, tem várias formas de divisão para poder acolher o número que se espera que enche sem estar cheio. E com a nossa presença, a Semana de Moçambique, com gastronomia, portanto, caril de amendoim, não sei o quê, piripiri, frango cafreal, levamos o grupo, todos aqueles que tinham vivido em Moçambique e os seus familiares que ouviam muitas histórias sobre Moçambique, sobre Marabenta, sobre o quê, foram a fluir no Estoril, abriu-se, aquilo encheu completamente. E depois transmitido a nossa atuação pela televisão ao vivo. E aquilo foi um estrondo, portanto, a atuação da companhia em Portugal. Quando o presidente Samora Machel visitou, chegou pessoalmente em Portugal, não direi que foi por nossa causa, que realmente foi recebido como herói, mas nós já tínhamos criado condições favoráveis para que as pessoas, na verdade, vissem que tipo de povo é este povo moçambicano. Então, contribuímos. Mas não é só. O Samora já nos enviou com um avanço em muitos outros sítios. Já fomos para a Itália, mesmo para Malawi, quando tínhamos pequenas fricções, não é, por causa de questões políticas de apoio. Nós fomos lá, para Malawi, e atuamos em várias zonas de Malawi. Os malauianos, ao ver-nos, compreenderam, afinal somos irmãos, falamos quase a mesma língua, temos quase algumas danças que são comuns, etc, etc. E isso ajuda muito, portanto, neste aspecto diplomático. Muitos lugares que, inclusive, nem sequer tinham ouvido falar de Moçambique, ou se ouviram falar, não tinham nenhuma ideia, com a atuação da Companhia Nacional de Canto e Dança, a sua força, a sua fogosidade, a sua beleza, levava com que aqueles que nos assistiam de várias partes do mundo fossem para as suas casas, começarem a verificar ou nos Googles, em qualquer sítio, para poderem ter noção do que é Moçambique. E nós acreditamos que muitos investidores devem ter vindo para Moçambique, muitos turistas devem ter visitado Moçambique, graças à ação da própria Companhia Nacional de Canto e Dança, o papel, portanto, que fez pelo mundo. E naquelas situações em que tinham de participar em eventos onde havia muito mais países, muito mais grupos culturais, era uma espécie, portanto, de uma competição. Sim. Aí vou contar uma cena do Brasil. A companhia, em 1984, a convite do Martinho da Vila, organizou... Martinho da Vila conhecia ou conhece a companhia neste Não caso? conhecia a companhia na altura, mas foi conhecer. Conhecia Moçambique, porque o objetivo dele era organizar um festival chamado Kizomba. Ele tinha muitas ligações com Angola, mas ele queria levar os africanos, não é? Sobretudo porque os negros americanos sabem que são oriundos de escravos vindos de África. Então, Moçambique foi convidado a lá participar, como Angola, Nigéria, Congo, Benin, Mali, esses países até grandes potências culturalmente foram e Moçambique em 84, não sei, as pessoas que viveram nessa altura sabem as dificuldades pelo qual o país passava.
na altura das bichas, na altura de cartão de abastecimento, etc, etc. Então, Moçambique não tinha muitas condições para nos mandar para o Brasil, mas os angolanos, nossos irmãos, deram-nos boleia. Portanto, era só uma questão de nós irmos para Angola, para depois viajarmos do avião de Angola para o Brasil. Nós saímos... E daqui para Angola, como é que se arranjaram? Acho que foi possível arranjar bilhetes para irmos até Angola. Pelo menos conseguiram viajar de avião? Conseguimos viajar de avião, mas devo dizer, na altura, havia a ideia de todo indivíduo que saísse, como não tínhamos divisas, podia trocar 500 escudos, porque acho que em 84 ainda não tínhamos metical, eu já não me lembro bem, se já tínhamos, em 84, 500 escudos e davam-lhe o correspondente em dólares. Nós nem isso tínhamos para trocar, só para dizer que fomos de mãos a abanar. A troca do escudo português pelo metical, creio que ocorreu em 1980. Escudo moçambicano. Escudo moçambicano, sim. Creio que ocorreu em 1980. Em 80? Creio que sim. Para o metical. Então, foram 500 meticais. Então, 500 meticais nós não conseguimos trocar para ter divisas mínimas para poder viajar. Fomos sem nada. Chegamos em Angola, os angolanos receberam-nos bem, puseram-nos nos sítios onde era possível ficar, dormir, nas escolas. Eu me lembro, algumas pessoas até dormiram em cima de mesas de ping-pong, enfim, mas era aquilo que os angolanos nos poderiam dar. E saímos do avião deles, juntamente com há muitos outros países que foram também a aproveitar o avião de Angola, não sei se esses aproveitaram ou pagaram, só sei que nós moçambicanos não pagamos, e chegamos no Brasil. Começou o festival no Brasil, nós não fomos dos primeiros a atuar, e íamos lá ver as atuações das pessoas, no hotel onde nós estávamos, até tínhamos dificuldade de andarmos a ver montras, porque não podíamos comprar nada, mas sempre há uma curiosidade de conhecer uma nova terra. Saíamos, andar a olhar aí as montras, a sofrer, e a voltarmos no hotel. Fomos lá ver os vários grupos atuar lá, e dissemos muito bem. E quase que ninguém nos ligava lá, nenhum protocolo, apesar de tínhamos pessoas ligadas a nós, do protocolo, tínhamos o nosso machibomba, ninguém queria saber dos moçambicanos. Quando chegou a marcação do dia de espetáculo da companhia, primeira coisa foi a construção do palco no modelo que se adapta ao nosso tipo de espetáculo. Eles ficaram um bocadinho assim chateados, mas queriam que nós atuássemos, fizeram. Nós queremos que vocês coloquem escadas daqui, escadas acolá, aumente um bocadinho a dimensão do palco, um sítio para a gente poder mudar de roupas sem sermos vistos pelo público, essas coisas todas que pareciam para muitos um grande capricho, mas prontos, eles queriam ver os moçambicanos, aceitaram. Quando nós atuamos no Rio de Janeiro, antes do espetáculo terminar, ainda faltavam 15 minutos, tínhamos todos os brasileiros a assobiar, a gritar, e não sei, quer dizer, aquilo foi um show fora do vulgar. 15 minutos antes do espetáculo terminar, pode imaginar. Quando o espetáculo terminou, as pessoas foram encher, todos os protocolos guias dos outros grupos abandonaram, foram encher o nosso machibombo, nós já nem tínhamos espaço para lá entrarmos. E a partir daí, nós éramos os reis do Brasil. Fomos o único grupo que, por causa disso, foi convidado para ir a São Paulo, para ir atuar no Teatro Municipal de São Paulo. Em 84 era uma altura de transição, portanto, daquele regime, digamos, militar, ditatorial para a democracia. Então os negros ainda estavam lá. Ainda nunca havia atuado nenhum grupo negro no Teatro Municipal. Nós fomos os únicos, fomos convidados para lá. Repetimos o show e também foi gravado. Isto ficou memorável.
E até acho que eu ainda tenho recortes de alguns jornais que se escreveram na altura falando da Companhia Nacional de Canto e Dança. Apenas para citar um exemplo da companhia quando atua na presença de muitas outras companhias de vários outros países. E devo dizer que nós chegamos a ganhar, digamos, não o título, mas a consideração de uma das melhores companhias do mundo. Acho eu exagero, mas na verdade nós tivemos um estatuto muito elevado a nível das companhias com relação aos lugares onde atuamos. Mesmo nos Estados Unidos, onde é que nós atuamos? Nós atuamos no Kennedy Center. Kennedy Center, nem os próprios americanos têm acesso lá. Atuamos no teatro principal, chamam Teatro Eisenhower. 2 dias com lotação esgotada. Nós tivemos aplausos em pé. No final da primeira parte, as pessoas se levantaram a aplaudir, era o final da primeira parte. Ninguém podia imaginar o que poderia acontecer na segunda parte. E ainda tínhamos uma segunda parte. No dia seguinte, o Washington Post dizia: o El Niño de Moçambique desabou ontem no Teatro Eisenhower, portanto, de Kennedy Center. Quer dizer, nos Estados Unidos você receber um título mais ou menos dessa natureza. Isso fez com que ganhássemos contratos. A companhia já atuou em 3 ou 4 ocasiões nos Estados Unidos. Nós já procuramos o próprio Estados Unidos. Nós, em Moçambique, temos do Rovuma ao Maputo. Eles chamam de costa a costa, graças a essa possibilidade ou a esta capacidade que a companhia e o nível que a companhia atingiu. O presidente Samora Machel tem algum afeto pela Companhia Nacional de Canto e Dança? Era sua companhia. Nós somos o que somos graças ao presidente Samora Machel. Nós éramos mesmo companhia dele. Nas recepções que fazia no palácio, queria que fôssemos lá, sempre. Nem que fosse, não para dançar, é claro, porque isto é canto de dança. Cantávamos, porque também cantávamos muito bem. Do resto, com o apoio de um grande maestro como o Justino Tcheman, pode imaginar. No palco, ele subia, um dia que subiu e nos mostrou como dança. Ele disse: não, esta dança-se desta maneira. Vocês estão a, como se chama? A mexer mal, exatamente, e tal, por vergonha. Não pode, isto é nossa cultura. Dança-se assim, quer dizer, a ensinar-nos a dançar. Já estivemos juntos num país, encontramos por acaso, acho que foi na Roménia. Por acaso ele estava lá e num comício, e nós também, quando soubemos que o presidente estava lá, os homens de protocolo nos levaram para irmos lá. O presidente nos reconheceu, chamou-nos para o palco, fomos cantar com ele a maestrar-nos a canção, cantamos para aquela gente. Samora é um grande homem da cultura. Eu, pessoalmente, como David Abílio, o homenageei através de um texto que escrevi, um texto muito grande sobre Samora Machel e a cultura. E, infelizmente, estou à procura de alguém que esteja interessado para que isso seja publicado em livro, porque o Samora merece. Somos o que somos na área cultural também graças às decisões sábias da cultura. Sabe quando eu falei do primeiro Festival Nacional da Cultura? Nós não tínhamos orçamento para fazer. Ele tirou, na altura, parece que 100 mil meticais, 100 mil escudos, 100 mil meticais em 78, para apoiar o Festival Nacional que não saiu do orçamento de Estado, para nos apoiar. Claro, nós também tivemos várias iniciativas, criamos aquela Feira Popular que hoje está ali, foi criado no âmbito de angariação de fundos para o festival, e também havia um grande esforço de apoio, recebemos muitos apoios, a própria LEM transportou gratuitamente os bailarinos, os grupos das províncias, e também muitas pessoas deram-nos combustível, deram um grande apoio. Por quê?
o chefe de Estado deu o primeiro sinal para ver as coisas acontecerem. 3 anos depois da independência, fizemos um grande festival que a maioria dos países independentes há muitos anos não tinham conseguido fazer. E hoje ainda existem essas oportunidades? Bom, não sei. Falei agora há pouco tempo que eu tenho, por exemplo, para além das minhas escritas, reflexões sobre a cultura, inclusive esse grande texto que até foi publicado num livro que se chama Samora na Memória do Povo, mas esse texto aí, mas eu gostaria de destacar num livro meu, juntamente com os outros textos, não consigo apanhar, digamos, apoios e patrocínios. Também, devo dizer, eu tenho muitas dificuldades de pedir apoio para mim. Para outros, por exemplo, para a companhia, eu consegui mexer o meio mundo para poder apoiar a companhia. A companhia foi o que foi graças aos apoios que eu consegui angariar. Por a companhia viajar por todo o mundo, reabilitar o Cine África, abrir o Cine África e tornar-se uma catedral das artes, comprar meios, inclusive machibombo e tudo, que as pessoas na altura diziam, aquilo é governo, aquilo é governo. É mentira, era trabalho da David Abílio e os apoios que recebia dos seus amigos. Mas eu tenho muitas dificuldades de chegar às pessoas. Olha, eu estou a pedir para me apoiarem a mim, não sei porquê. Até a minha família muitas vezes fica muito zangada. Dizer, mas tu como é que consegues fazer muita coisa e não consegues dizer a essas pessoas todas para apoiar-te a ti e apoiar a tua própria família? Mas, eu sou assim. E como é que a Companhia Nacional de Canto e Dança encara a morte de Samora Machel? Um dos acontecimentos trágicos nestes 50 anos da independência nacional. Eu devo dizer que nós, companhia, até fizemos peças dedicadas à morte de Samora Machel. Eu próprio escrevi uma peça que chamava-se Requiem Samora, uma peça grandiosa que foi um grande sucesso. O falecido Augusto Covilhas, que a memória eu tenha, também fez uma peça que chamava Penas de Outubro, dedicada a Samora. A própria esposa do Augusto Covilhas, a Maria Helena Pinto, também escreveu uma peça dedicada a Samora. Não me lembro, portanto, o título da peça, trabalhou juntamente com o falecido Machado da Graça e para aí fora. Mas, pronto, para dizer o quê? Como companhia, 3 peças foram feitas em homenagem ao Samora Machel. E, sobretudo, esta minha grande peça, Requiem Samora, foi uma peça que mexeu com todos, porque foi algo profundo. David Abílio foi o nosso convidado para este especial alusivo à celebração do Jubileu de Ouro da Independência Nacional. Proximamente haverá mais propostas. Obrigado pelo calor da sua audiência e fique bem.